Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá amigos, estamos encerrando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados e essa semana não foi muito boa. No plenário foram aprovadas algumas leis não tão importantes assim no meu modo de entender. Uma sobre um monumento nacional no estado do Rio de Janeiro, outra uma lei inócua, a meu ver, que dispõe sobre a publicação anual pelo Poder Executivo das atividades sociais relativas à mulher, uma que abre créditos extraordinários para combater enchentes e calamidades públicas, mas como era uma medida provisória, esse dinheiro já estava circulando e já estava disponível para as populações atingidas, e outra relacionada com o aperfeiçoamento de instrumentos de seguro rural. Mas não foi a pauta, não foi a ordem do dia, a proposta de emenda constitucional número 300. O que a liderança do governo está fazendo, que é a tentativa de engavetamento da PEC 300, uma proposta de emenda constitucional já votada e aprovada em primeiro turno e aprovada com 393 votos contra apenas 2 abstenções, até agora está funcionando. A nossa reação ainda não se estruturou. Por essa razão, nós passamos a semana nessa matéria praticamente em branco, a não ser no fato de que nos mobilizamos para convocar uma Assembleia Geral das entidades de policiais militares na próxima terça-feira, dia 23, a partir das 14 horas, aqui na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, e nesse encontro nós traçaremos uma estratégia de continuidade da luta. Em princípio, essa estratégia envolve, primeiro, obter uma forma de conseguir fundos para financiar a movimentação dos que lutam aqui em Brasília, e as marchas e o que for necessário. Porque tudo isso custa muito dinheiro, as associações não conseguirão bancar isso por muito tempo e acaba enfraquecendo o nosso movimento. É uma campanha muito simples, baseada no seguinte: cada policial militar doa R$1. R$1 por policial militar. Cria-se um fundo gestor, um comitê gestor, eleito entre as comunidades, entre as associações em cada estado. Esse comitê já irá gerir esses fundos para viabilizar a nossa luta. Um processo de obstrução individual também, não vou cansá-los explicando como funciona a obstrução na Câmara dos Deputados, mas a ideia é uma obstrução individual engajando os deputados e não os partidos, porque os partidos fica difícil devido à oposição das lideranças, mas engajando os deputados individualmente, a fim de que não votem matéria alguma até que a PEC 300 seja votada. E como é que vamos fazer isso? Vamos colocar novamente os policiais militares, como já fizemos anteriormente, para fazer contato direto e pessoal com cada grupo de deputados de cada estado e obter um compromisso escrito que nós iremos produzir desses deputados para esse processo de obstrução individual. Eu tenho muita esperança nessa estratégia. E também uma campanha publicitária, que evidentemente depende de fundos também, denunciando ao país a tentativa do governo, a tentativa da liderança do governo, a tentativa dos partidos envolvidos em matar a PEC 300. É essa expressão que nós utilizaremos na campanha publicitária: matar a PEC 300. Em termos de pronunciamento da tribuna, todas as oportunidades que tenho, eu me insurjo contra a medida e faço os meus discursos dirigindo-me aos deputados e dirigindo-me a eles de forma a tocar os brios deles e delas, os homens e mulheres. No seguinte sentido: até quando os deputados federais, as deputadas que votaram sim a PEC 300, são 393, vão tolerar o que se faz aqui, que é a imposição de um sistema, de uma atividade autoritária pelo Colégio de Líderes, a imposição de uma ditadura do Colégio de Líderes imposta contra 393 votos de deputados. Até quando vão tolerar, e eu uso essa palavra no meu discurso, a castração do seu direito de representar o povo, da sua representatividade, da soberania popular depositada neles, que são os representantes do povo, depositada através do voto que os conduziu à Câmara dos Deputados. Esse desafio é muito importante para sacudir os brios dos deputados e para promover algo que já ocorre nitidamente, que é uma rebelião de bancadas contra a liderança no tocante a essa imprópria, indevida, antirregimental retirada da PEC 300 da pauta de votação.
espero que com essas linhas de ação nós possamos sacudir de tal modo a casa, sacudir de tal modo as lideranças, que acabemos conseguindo a votação da matéria como é natural e normal que aconteça. Mas essa semana, nesse sentido, não foi boa. Nessa semana o governo, de fato, conseguiu paralisar, conseguiu congelar a votação da PEC 300. É evidente que, congelando a PEC 300, o governo não consegue, não tem condição de votar proposta de emenda constitucional alguma. Isso é um dado favorável a nós, mas não podemos afrouxar a vigilância de modo algum. Nós temos que nos manter alertas, temos que nos manter mobilizados e, amigos, dispostos, nós temos de nos manter dispostos a adotar essas linhas de ação aqui sugeridas, comparecer à Assembleia Geral das entidades representativas de policiais militares aqui na Câmara no dia 23, e depois trabalhar com muito afinco, muita firmeza, agir com muita decisão na concretização das linhas propostas, que são, em última análise, uma outra forma de pressão democrática sobre o parlamento, sobre os deputados, sobre as lideranças em especial, para conseguir romper a dificuldade, para conseguir romper o muro de concreto que o governo tenta construir, está construindo, na verdade, na nossa frente. A participação de todos os policiais militares é essencial. A discussão do tema, do assunto, por todos os policiais militares é essencial. A difusão de mensagens a respeito do que está acontecendo é essencial. Nós precisamos criar uma grande rede de comunicação, uma grande teia eletrônica de insatisfação, de veiculação de insatisfação em relação aos responsáveis por esse bloqueio indevido, que são os líderes, são os deputados líderes aqui na Câmara dos Deputados. Com mensagens eletrônicas, com mensagens telefônicas, com contatos por todos os meios que são viabilizados pela Câmara dos Deputados. Não podemos nos desmobilizar. Estamos enfrentando um inimigo extremamente poderoso, estamos enfrentando o governo, estamos enfrentando a liderança do governo na Câmara dos Deputados, estamos enfrentando grandes partidos e estamos enfrentando um sistema que se encastela no colégio de líderes para impor a sua vontade à maioria dos deputados. Isso é absurdo, é manifestamente antirregimental, é inaceitável sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista até da dignidade de todos e de cada um dos parlamentares que votaram sim a proposta de emenda constitucional número 300. Mas é uma realidade política com a qual nós temos de lidar. Então precisamos muito mesmo do apoio de todos os policiais militares, precisamos muito da mobilização de todas as sociedades, todas as associações representativas dos policiais militares do estado de São Paulo. Nós vamos em frente e nós vamos vencer essa luta, mas não será nada fácil. Eu participei de um trabalho extremamente importante no grupo que estudou o projeto de iniciativa popular conhecido como Ficha Limpa. É o que estabelece certas inelegibilidades em relação à vida pregressa de candidatos a cargos políticos e é muito necessário ao futuro do país. Minha posição foi muito clara, eu já lhes havia explicado e foi reafirmada na comissão. Com alguma cautela, ou seja, adotando pelo menos um segundo grau de jurisdição nas condenações pelos crimes estipulados no projeto, mas não o trânsito em julgado, porque nunca se chega ao trânsito em julgado em nosso país, mas mantendo o núcleo central, a coluna dorsal da proposta, que é exatamente impedir que ficha suja cheguem ao Congresso Nacional, cheguem à Câmara dos Deputados, cheguem ao Poder Executivo, cheguem às Assembleias Legislativas, às Câmaras de Vereadores. Isso é crucial para o país, é extremamente necessário para o futuro do nosso país, para o futuro de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então não abro mão dessa posição. O relatório saiu nesse sentido, mantendo a coluna vertebral, mas tenho certeza que será muito difícil conseguir, aí sim, de novo, levar essa matéria à ordem do dia na Câmara dos Deputados, porque a resistência interna de muitos deputados é muito grande. Mas é outra luta que certamente valerá a pena. Certamente valerá a pena. Vamos em frente, vamos manter a nossa mobilização. A próxima semana será uma semana de luta novamente. E, portanto, preparem-se e boa semana a todos.